Você atende casais em conflito no seu consultório? Você sabe o que é a curacidade empática, sua importância, como avaliar e como promovê-la? Então vem comigo. Meu nome é Zilda Del Prete, eu sou especialista em habilidades sociais e relações interpessoais e ajudo você a ampliar com segurança e autoridade a sua prática profissional nessa área. Aproveite e se inscreve aqui nesse canal. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder novas publicações por aqui. Pessoas em relações amorosas. Será que elas têm conflito? Com certeza, né? E qual seria a importância da empatia na solução de conflitos conjugais? Olha, para responder a essa pergunta, eu vou recorrer ao que é o pesquisador Gottman. Autor desse livro e de outros tantos, ele trabalha nessa área de relações conjugais, e o que ele fez? Ele fez uma pesquisa que a gente chama de meta-análise, ou seja, é a análise de um conjunto grande de pesquisas para identificar o que elas trazem em comum ou de forma complementar. E o que ele encontrou, ele estava buscando, na verdade, saber o que funciona nas terapias que dão certo. Quais são os ingredientes críticos para que uma terapia conjugal realmente dê certo, funcione? E aí ele identificou os ingredientes principais, críticos, que essas terapias focalizam e que provavelmente isso é que é o fator delas darem certo. Bom, esse pesquisador, ele juntou todos esses ingredientes no que ele chamou de terapia conjugal mínima. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: qualquer terapia conjugal deve incluir pelo menos esses aspectos. E sabe qual foi um dos ingredientes que ele identificou? Ele identificou a habilidade dos parceiros afetivos de identificar o estado emocional do outro, especialmente em situações de conflito e discussão, quando o outro está num estado emocional alterado. E sabe, alguns autores chamam essa habilidade de acuracidade empática. O que seria isso? Seria essa habilidade de identificar quando o outro está alterado emocionalmente, o que exatamente ele pode estar sentindo, quais são as emoções, quais são os pensamentos, quais são as tendências de comportamento do outro quando ele está emocionalmente afetado, alterado. Todos nós sentimos emoções o tempo todo, mas tem momentos que as emoções explodem. Como é que é nessa situação? O quanto eu consigo perceber do outro esse estado alterado? Então, se você atende casais com queixas de conflito, você precisa certamente avaliar e promover a acuracidade empática deles no seu atendimento. E, claro, se você está numa relação estável, afetiva, e quer manter ou melhorar essa relação, claro que também é importante você observar se você consegue lidar com situações de conflito com empatia, com essa acuracidade. Você já parou para pensar nisso? Interessante, né? Bom, mas aí vem a segunda questão. Como avaliar a acuracidade empática de uma forma objetiva? Claro, existem muitos inventários sobre empatia que você pode usar e que trazem indicadores importantes, precisos, fidedignos de empatia em diferentes situações. Geralmente, nesses inventários, normalmente é lápis, papel, cada pessoa responde um conjunto de situações dadas e depois é tabulado, é computado um score de empatia. Tudo bem, essa é uma forma de avaliação. Às vezes até avalia em relação ao outro, como que o outro responde. No caso de relações conjugais, é muito comum pedir para o parceiro avaliar o outro. Isso dar uma medida externa, não só o que eu acho que eu faço, mas o que o outro percebe que eu faço. Mas todas essas são formas importantes e válidas de avaliação. Mas não seria ainda melhor se fosse possível avaliar diretamente os casais em situação de discussão e de conflito?
Pois é. Essa foi a questão assumida por um outro conjunto de pesquisadores que queriam saber como avaliar objetivamente a empatia nessas situações de discussão e de conflito entre casais. Antes de continuar, aproveita e já deixa seu like aqui. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque vai vir muita coisa ainda parecida com este vídeo para você. Só para lembrar, o autor que eu me referi, o Gottman, é o autor deste livro. E os autores nos quais eu vou me basear para a curacidade empática são autores. O Ix escreveu esse livro e juntou uma série de autores com estudos sobre a curacidade empática. Especificamente sobre o que eu vou falar hoje, vocês podem encontrar num capítulo de um conjunto de pesquisadores da Universidade de Louisiana, eu vou dar o nome deles aqui, que fizeram esse estudo chamado Acuracidade Empática e Resolução de Conflito Conjugal. Os pesquisadores são Victor Bissonetti, Carol Hirschbaut e Shelley Kilpatrick. Então, se vocês quiserem, vale a pena. Bom, o que esses pesquisadores pensaram? Esses pesquisadores assumiram, então, esse desafio de avaliar objetivamente situações de discussão e conflito entre casais. E eu fiz referência a isso em algumas aulas, em algumas lives a respeito de casais, e as pessoas têm me cobrado o tempo todo. Mas, Hilda, como é que é isso? Fala mais sobre isso. Como é que é essa avaliação? Você chamou de tábua de empatia. É um termo que alguns pesquisadores dão, mas também pode ser chamado de mesa de empatia. Vocês vão ver já por quê. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa curacidade empática, como avaliar e o que é essa tal mesa de empatia. Sabe por quê? Porque isso pode te dar valiosos insights de como adaptar essa avaliação que os pesquisadores fizeram para o seu atendimento. E a partir dessa avaliação, também insights de como promover essa curacidade empática. Então, vamos lá? Olha só. Então, meu contato inicial com esse tema foi a partir desse estudo dos pesquisadores da Universidade de Louisiana, e aqui eu quero só fazer um parêntese importante. Veja bem, nós sabemos que as habilidades sociais, em geral, elas são situacionais. Isso é um axioma, é uma constatação geral no campo das habilidades sociais, ou seja, elas dependem muito do contexto, da situação em que elas ocorrem. O que é adequado para uma situação pode não ser para outro, o quanto uma pessoa pode ter habilidade para uma situação, a habilidade assertiva para uma pode não ser assertiva em outra situação. O mesmo acontece para a questão da empatia. Algumas pessoas podem ter muita empatia diante de determinadas situações, por exemplo, em que o outro está muito triste, mas podem ter dificuldade empática numa situação em que as emoções são mais intensas ou até emoções negativas. Como é que lida com isso? Então, vamos lá. Aqui nós estamos falando de acuracidade empática, ela tem esse sentido situacional, então faz todo sentido também avaliar no momento em que os casais estão em conflito. Essa é uma coisa muito específica e foi isso que fez os autores produzirem esse estudo. Então, vamos lá. O que nós estamos querendo saber aqui exatamente é o quanto cada parceiro é sensível e o quanto ele consegue identificar do que está ocorrendo com a outra pessoa naquela situação. Vamos ver qual foi o procedimento que eles adotaram? Bom, esses pesquisadores tiveram a seguinte ideia: vamos gravar os casais numa situação bastante controlada, para a gente avaliar e medir a acuracidade empática. Então, como é que eles fizeram? Elaboraram um procedimento em várias etapas. E cada etapa tinha ainda outros momentos dentro de cada etapa, mas sempre com gravações curtinhas, de 3 a 5 minutos, em um ambiente com câmeras, com microfone, bom microfone, com isolamento acústico. E aí eles pediam algumas coisas para
os parceiros, ou isoladamente ou em interação. Tinha 3 momentos. No primeiro momento, eles começaram com o que eles chamaram de aquecimento. Eles pediam para um dos parceiros entrar na sala, cada um numa sala, né, salas diferentes, e gravar ali diante de uma câmera o que você gostaria de mudar em você. Então, digamos, eu estou aqui e eu poderia, olhando para a câmera, olha, eu gostaria de mudar isso, isso, isso. Então, era isso que era pedido para a pessoa. No segundo momento, pedia para um parceiro e pedia para o outro também, 2 vídeos. No segundo momento, eles já colocavam os casais em interação e pediam para eles interagindo, reproduzirem, recriarem o que eles estavam conversando um pouco antes, na sala de espera, ali, quando eles chegaram no contexto do experimento. Nesse caso era um experimento, mas poderia ser na sua clínica. O que eles estavam conversando? O que vocês estavam conversando? Recria aqui o diálogo de vocês. Então, nós podemos supor que esse é um diálogo neutro, que não vai envolver grandes problemas, porque eles não estavam ali discutindo, eles estavam conversando, coisas, amenidades. É isso que eles vão recriar também por 5 minutos. Quando era a interação, eles aumentavam para 5 minutos de conversa. No terceiro momento, aí sim, aí entrava o que eles costumavam conversar e que acabava gerando conflito entre eles. Quais eram os temas conflituosos? E, é claro, eles perguntavam se eles topariam conversar sobre isso, gravando ali diante das câmeras. Eles também pediam, com todos os cuidados éticos, que eles escolhessem um tema que eles se sentissem confortáveis, que eles não se sentissem muito desconfortáveis em expor nessa situação. Se fosse um tema extremamente desconfortável, melhor não, mas um tema de discussões e tal, mas que eles achavam viável conversar ali diante das câmeras. Tinha 4 momentos, eu falei 3, mas são 4. No quarto momento, é como se eles voltassem à primeira etapa, porque aí é também o quarto momento da primeira etapa. Eles pediam que cada um voltasse sozinho e agora dissesse isoladamente o que ele gostaria que o outro mudasse. A situação de conflito provavelmente trazia à tona elementos que facilitavam essa gravação. Provavelmente por isso eles deixavam para o final. Então, para ter aí, nesse caso, resposta mais precisa, mais fiel, não é? Então, tudo isso eram gravações efetuadas. Esses vídeos tinham marcação de tempo. E aí vamos ver o que eles faziam na segunda etapa. Nessa segunda etapa, os pesquisadores pediam que cada parceiro assistisse os vídeos isoladamente, cada um numa sala, e que eles interrompessem o vídeo sempre que eles identificassem uma emoção intensa ocorrendo com eles. Então, todos aqueles vídeos, tá? Eles iam identificar, aqui tem uma emoção intensa. E aí, o que eles estavam pensando nesse momento? Só isso, tá? Os pesquisadores anotavam os pontos de marcação, eles chamaram de pontos críticos. Simples, né? Na terceira etapa, aí sim vinha o pulo do gato. Eles pediam que eles voltassem a assistir o vídeo, agora parando nos pontos críticos, nos pontos marcados como críticos. E nesse momento, os pesquisadores, usando uma tabelinha de emoções, eu vou colocar aqui do lado, para vocês terem uma ideia, pediu para eles identificarem e avaliarem qual era a emoção que estava sendo sentida ali e qual a intensidade da emoção experimentada. E eles usavam escalas para isso. Então, uma escala, vocês podem ver aqui, tinha uma lista de emoções, por exemplo, amor, raiva, alegria, surpresa, medo, tristeza, carinho, compaixão, cuidado, acolhimento, depressão, vergonha, humilhação. Veja, uma lista bem grande de sentimentos para facilitar a identificação. Qual era o sentimento aqui?
além de identificar qual era a emoção, eles pediam, assim, para todos os itens, se sentiu ou não, se sentiu um pouquinho ou se sentiu muito fortemente aqueles sentimentos listados ali. Muito bem. Numa última etapa, veja que aqui eles estão avaliando a si próprios. Essa última etapa tem um momento em que eles avaliam os próprios sentimentos, quais e com que intensidade, e na última etapa eles invertem. Eles pedem que o parceiro avalie como o outro estava se sentindo naqueles pontos críticos marcados. E veja que com isso eles conseguiam ter uma medida muito precisa do que cada um percebeu do que o outro estava sentindo em cada momento, e até com que intensidade. Essa foi uma forma muito interessante, uma medida muito objetiva, inclusive nessa situação, então, de conflito. Bem, então, com isso, eles conseguiam responder a seguinte pergunta: será que os parceiros conseguiam identificar o que o outro estava pensando ou sentindo nesses pontos de marcação? Eles conseguiram criar, então, um protocolo de congruências com a intensidade de tudo isso, com um diagnóstico e com uma pontuação do grau de acuracidade empática dos parceiros. Interessante. Será que daria para você reproduzir isso no seu atendimento? Pensa um pouquinho. Talvez não completamente, mas muito disso talvez você consiga fazer no seu atendimento de casais. Não é tão difícil. Hoje a gente tem celular, tem uma série de condições aí para fazer pequenos trechos para gravar, para um olhar, depois o outro olhar, depois os dois juntos olharem. Enfim, há uma série de dicas aí de como você poderia lidar com isso para fomentar não só a acuracidade empática, mas a empatia realmente dos parceiros nessa situação de atendimento. Deixa eu voltar aqui. E agora, você acha possível fazer algo parecido na avaliação da acuracidade empática dos seus clientes? Você consegue já imaginar, então, algumas implicações e aplicações, indicações práticas para melhorar essa acuracidade no seu atendimento terapêutico? Isso eu deixo como desafio para você. E olha, eu tenho certeza de que, enquanto eu falava com você aqui, certamente você já ia tendo algumas ideias interessantes. Por isso, eu deixo o desafio aqui. Aproveita e me conta aqui quais foram as ideias que você teve ou que você está tendo agora. Como é que você aplicaria esse vídeo na sua prática? Eu gostaria muito de saber, tá? E deixa o seu like aqui para gente.